Hoje temos na grande entrevista o Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, quando falta menos de 4 semanas para a inauguração do aeroporto, que possivelmente é a obra mais estruturante, não apenas do Ministério, mas também deste Governo. A primeira questão que lhe pergunto é óbvia: está tudo bem? Vai mesmo acontecer? Muito obrigado, João Armando, caros ouvintes e leitores. Sim, vai acontecer. Vai mesmo acontecer, dia 10 de novembro de 2023. Será uma data que certamente ficará na história do nosso país e, obviamente, em particular para a aviação civil e para o conjunto de setores de atividade que irão beneficiar deste grande projeto que é o novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Esse momento é um momento eufórico, obviamente de euforia, de celebração, mas depois vem como é que aquilo vai funcionar em termos práticos. Se criar diremos, uma grande expectativa, depois vai existir também uma maior cobrança por parte da população toda. Claro. Como é que, na verdade, vai funcionar a partir de 10 de novembro? Qual é o plano? Bom, o plano que temos é um plano que há uma metodologia usada por vários países e em vários países e para projetos com a complexidade de um aeroporto. É um plano de abertura e ativação faseada, portanto não iremos no dia a seguir... Já não se vai apanhar o povo. No dia 11 de novembro ainda ninguém irá apanhar o avião no novo aeroporto internacional. Aquilo que estruturamos do ponto de vista do nosso programa é um processo faseado, digamos assim, da ativação do aeroporto. Queremos iniciar a operação do aeroporto com a carga, portanto é um foco de negócio muito interessante e importante para nós, e começamos então a operação com a carga e garantir que no segundo trimestre de 2024 possamos já iniciar voos domésticos e depois, no início do terceiro trimestre, começarmos então a aviação internacional também. É um processo complexo de ativação que envolve o conjunto de intervenientes do aeroporto, que é uma equipa multidisciplinar. E onde é que está essa equipa? Esta equipa hoje constitui a equipa multidisciplinar do ORAT. Portanto, o ORAT é a metodologia de operacionalização de um aeroporto, que este nome quer significar Operational Readiness Airport Transfer. Portanto, que é uma metodologia que permite, então, garantirmos a operacionalização do aeroporto com toda a segurança e, obviamente, procurando também tirar partido de todos os instrumentos e mecanismos de digitalização do processo de embarque e desembarque de passageiros, garantindo a facilitação das entradas e saídas. Mas essas pessoas existem? Ou seja, nós já existem equipas, já existem quadros, ou estão-se nesta altura a fazer? Não. Já existem equipas, já existem quadros, não só quadros com alguma experiência no setor da aviação civil e deste ecossistema, sejam eles nacionais, sejam eles também internacionais. Portanto, nós fizemos referência a este tema de conseguirmos garantir que haja também a incorporação de competências externas aqui para este domínio, para garantirmos uma mais rápida e fluida transferência de conhecimento. E temos equipas de facto internacionais, temos profissionais de grande valência e experiência aqui hoje a trabalhar connosco, assim como de outros setores, portanto, de setores mais diretos envolvidos no ecossistema de um aeroporto. Temos as equipas do Ministério do Interior, nas várias disciplinas do Ministério do Interior, seja a Polícia Fiscal, o Serviço de Migração e Estrangeiros, Serviço de Investigação Criminal. Portanto, temos o conjunto de disciplinas do lado dos órgãos de defesa e segurança, portanto, para conseguirmos garantir a tal segurança do aeroporto, a segurança operacional. Temos equipas do Ministério da Saúde, porque um aeroporto também acaba por ser um foco importante do ponto de vista sanitário, controle sanitário e gestão de risco de eventuais situações que possam ocorrer no aeroporto aos passageiros. Temos equipas das tecnologias de informação, temos equipas da energia e águas. Quem é que vai fazer esta gestão
numa altura em que ainda não abriu o concurso público para o operador internacional. Quem é que vai fazer a gestão? Nós constituímos aquilo que chamamos ATO, que é o operador temporário do aeroporto. Portanto, essa equipa é coordenada pelo Dr. Pombal, portanto, que é ele hoje que coordena o ATO e que coordena esta equipa toda que está a fazer este procedimento de transferência para a operacionalização. Ao mesmo tempo, mantemos a equipa que garantiu que, do ponto de vista da execução da obra, estivéssemos a atingir o momento em que estamos a atingir, porque há trabalhos que irão prosseguir mesmo depois da inauguração do novo aeroporto. Portanto, o gabinete de operacionalização do novo aeroporto internacional de Luanda, ele vai se manter ainda durante um período para garantir que então o acompanhamento dos trabalhos complementares da obra que vão continuar possam ser devidamente geridos. Portanto, é um grupo grande de pessoas, para além daquelas novas pessoas que estamos a incorporar. Portanto, nós temos feito muitas vezes referência à nova geração de aeronáuticos que já começou a ser recrutada também. Portanto, o efeito deste aeroporto, e permite-me dizer, o efeito deste novo aeroporto faz com que hoje, do lado do setor dos transportes, ou de entidades superintendidas pelo Ministério dos Transportes, estejamos a recrutar nos diferentes domínios, seja para a Autoridade da Aviação Civil, seja para a Empresa Nacional de Navegação Aérea, seja para a Sociedade Gestora de Aeroportos e as equipas que irão então incorporar o novo aeroporto, seja no Instituto Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes nos Transportes. Portanto, todo o ecossistema do setor dos transportes relacionado com a aviação está neste momento a recrutar. Este órgão de gestão vai estar em vigor quanto tempo é que se espera? Ou seja, quanto tempo até chegar, na verdade, o operador do aeroporto? Nós pretendemos, e tudo estamos a fazer para que tenhamos um concurso, obviamente, transparente, credível, e garantirmos que tenhamos operador já no terceiro trimestre de 2024, operador final do aeroporto. Até lá, quem vai gerir o aeroporto é esta equipa do tal operador temporário, que tem diretor-geral do aeroporto, tem diretor-geral adjunto, tem as diferentes disciplinas do aeroporto. O operador final chegará antes da mudança dos voos internacionais? Ou não existe aqui uma relação? Não, queríamos sincronizar isso, porque era a nossa intenção sincronizarmos esse efeito, até porque nós estamos a deixar no concurso um conjunto de ações que o operador definitivo é que vai ter que desencadear. E vai ter que absorver esta gente que vocês estão... Essa é uma condição que temos colocado em todos os concursos que temos, concursos de concessões que temos desenvolvido, que é a transferência desta parte do capital humano para o operador definitivo. Portanto, é isso que vai também acontecer. Não só as pessoas, mas como outros meios que, entretanto, este operador temporário irá precisar para poder operar o próprio aeroporto. O aeroporto com aquela dimensão precisa, obviamente, de um tráfego elevado para poder ser operacionalizado. Como é que se vai atrair estes operadores, este operador, não é? Explicando-lhe exatamente isso, que nesta primeira fase as coisas são assim, depois isto pode crescer. Quais são os argumentos que se utilizam? Bom, ou condições, ou isso? Nós estamos muito convictos que o futuro da aviação civil de Angola, ele é um futuro de crescimento. Portanto, não temos dúvidas que o futuro da aviação civil em Angola só pode crescer. Repare que, historicamente, com todas as limitações que tivemos do ponto de vista da acessibilidade ao nosso país, assim como outras medidas de política no âmbito da diversificação, nós tivemos sempre muitas dificuldades de conseguir, com eficácia, garantir isso. Nesta altura, o Executivo, muito determinado com a diversificação da nossa economia, está a olhar para setores que são potencialmente fortes contribuintes para essa tal diversificação. A diversificação não é só
o peso setorial na contribuição para o produto interno bruto. Portanto, é também a diversificação do ponto de vista de receitas, sejam elas das contas externas, sejam elas também de origem fiscal. E da geração de emprego. E, obviamente, da geração de emprego. Há setores que são chave para garantirmos, então, este crescimento do setor da aviação civil. Estou a falar do turismo, por exemplo, seja turismo de lazer, seja turismo empresarial, seja turismo de eventos, portanto, desportivos, empresariais, culturais. Portanto, abre-se aqui uma oportunidade grande de facto, Angola também se impor, digamos assim, neste tema do turismo. Não porque temos um aeroporto, mas porque precisamos, sim, de garantir a tal diversificação. Mas esses são os argumentos que vão levar para o operador. Para o operador é preciso outros argumentos. Precisa de todos os argumentos. O que nós estamos a vender ali não é uma infraestrutura, não é betão. O que estamos a vender é a oportunidade de se potenciar um conjunto de negócios que a Angola tem e que precisa de os explorar melhor. Repare que, na especialidade, os operadores aeroportuários não têm, digamos, uma atitude meramente de gestão de infraestruturas. Eles vendem destinos. Claro. Portanto, então nós precisamos ter um operador que acredite que o destino Luanda, a partir de Luanda, se consiga então potenciar aquilo que são receitas aviação, que dependem do número de passageiros que, digamos, usam o aeroporto, assim como as tais receitas não aviação. Mas os números de 2022 não ajudam muito. Não, vamos lá ver. Ou seja, estes números que saíram agora... Os números de 2022 são números que estão, digamos, nesta altura a caminhar para aquilo que eram os números de 2019. 40% abaixo ainda, mais ou menos, entre nós 30% a temos, 40%. do ponto de vista doméstico, neste momento já ultrapassamos os números de 2019 em 20%. Do ponto de vista internacional, ainda não conseguimos atingir os números de 2019. Em 2023 iremos ficar muito próximo, mas, como digo, há um conjunto de outras medidas complementares que estão em curso e que irão potenciar, digamos, este crescimento. Dou um exemplo recente, a aprovação da isenção de vistos para Angola a 98 países. Isto é um facto muito relevante e que vai criar aqui uma oportunidade grande de crescimento. É óbvio que não basta ou isentar os vistos. É preciso melhorar o sistema de saúde, é preciso olhar para o alojamento, para essas coisas. A nossa opinião, isto é, obviamente, não querendo penetrar noutros setores, mas a verdade é que o turismo que nós precisamos de promover, ele tem que, de alguma forma, responder àquilo que são as condições atuais. Nós, muitas vezes, falamos do turismo doméstico, mas o turismo doméstico ele tem um problema que é a sua sazonalidade. Há turismo doméstico aos fins de semana, nos feriados, nos fins de semana prolongados ou quando há eventos, digamos assim, a nível nacional. O turismo que nós queremos aqui procurar dinamizar é um turismo de cama quente, portanto, com excursões, com um conjunto de turistas que não estão cá. Portanto, eles não estão cá e que precisam de estar. Dados estatísticos importantes para termos noção do espaço que temos de crescimento tem a ver exatamente com os números de turistas registados pelo Instituto do Turismo. Em 2022 estaríamos a falar de perto de 200 mil turistas. 127.383. Mas um país externos, mas um país como Moçambique faz 2 milhões e meio. Um país como Cabo Verde faz 3 milhões e meio. Portanto, este é o espaço que nós temos para ir buscar estes turistas. E não me parece, não temos essa opinião, que precisemos de construir muito mais infraestruturas, porque um turista que queira visitar o nosso país, ele não vem à procura de soluções que encontra na Europa ou nos Emirados Árabes Unidos ou no Brasil. Portanto, ele vem descobrir uma realidade que é a nossa e que tem muito para oferecer já. A verdade é que nós temos hoje
infraestruturas hoteleiras, de restauração, culturais, etc., que na prática só conseguem ser dinamizadas ao fim de semana. Como é que nós conseguimos que a taxa de ocupação dos nossos hotéis não sofra desta sazonalidade do fim de semana, porque vamos todos lá? Portanto, esse é o espaço que nós temos e já existe, portanto, não precisamos de mais nada. Em função desse crescimento, deste espaço que temos já e hoje, em função desse espaço que temos e este crescimento, se nós, a partir daí, por via da procura, conseguirmos garantir novos investimentos, excelente, estamos de facto a cumprir com o processo de diversificação. Não me queria alongar muito isto no turismo, porque isso depois é outra área. Mas fica subjacente aqui que a rentabilização do aeroporto depende muito também daquilo que for o desenvolvimento do turismo no país. Isto é claro, não é? O setor dos transportes como um todo, a vocação do setor dos transportes é servir os outros setores. Portanto, ele não é autónomo em si para garantir a viabilização, seja das companhias aéreas, seja dos aeroportos, seja dos portos. Portanto, ele não depende de si próprio, não é autónomo. Se a economia não funcionar, é óbvio que mais dificilmente o setor dos transportes consegue responder. Portanto, a interdependência e coordenação efetiva entre o setor dos transportes e os outros setores é crítica para o sucesso da estratégia nacional. Portanto, nós temos dados que nos mostram que, por exemplo, os nossos portos, que agora começam também a diversificar as suas fontes de receitas por via do trânsito de mercadorias por Angola, os nossos portos também estavam afetados pela sazonalidade das nossas próprias importações. Portanto, se as nossas importações caem, é óbvio que aquilo que é o desempenho dos portos também cai. Ora, como é que nós conseguimos também aí garantir a diversificação dessas receitas? Ou seja, é uma estratégia... Esse é o processo que nós temos que olhar de forma estratégica, porque o setor dos transportes, de facto, ele não é autónomo per si. Ele depende desta esta interação e estratégias também coordenadas com outros setores. Vamos já falar dessa. Essa parece-me ser uma decisão estratégica, que é tornar o país um hub de mercadorias e pessoas, pelo ar, pela terra, para não sei o quê. Já vamos olhar para essa estratégia, que é uma estratégia do país. Mas eu perguntava-lhe aqui, só para concretizar a questão do aeroporto, significa que daqui a um ano os voos internacionais já são no novo aeroporto, é isto? Essa é a nossa intenção e essa é a nossa perspectiva. Portanto, neste processo que há pouco falávamos da transferência, portanto, da operacionalização do novo aeroporto, nós temos um momento de início de interação com os operadores do transporte aéreo e outros de serviços que fazem parte do ecossistema. Portanto, as companhias aéreas serão chamadas muito em breve para então começarem a preparar os seus planos de transferência para o novo aeroporto. Será gradual essa transferência? Ou os voos internacionais acabam hoje, no 4 de fevereiro, e começam amanhã todos? Nós vamos ainda definir essa estratégia e vamos conseguir garantir que todos o façam ao mesmo tempo, mas claramente que mais cedo ou mais tarde isso irá acontecer, até porque, do ponto de vista do concurso que nós iremos lançar para a concessão, há uma imposição óbvia das limitações da operação de 4 de fevereiro. Portanto, ou seja, nenhum operador internacional iria querer concorrer, digamos assim, com o aeroporto atual. Logo, o que nós vamos estabelecer nas peças de concurso e no caderno de encargos é que há uma data em que deixa de haver voo aviação comercial no 4 de fevereiro e passa a ser exclusiva para o aeroporto Dr. António Agostinho Neto. No caso da carga, aí temos um espaço melhor, inicialmente, potenciando então o hub da carga, garantir que todos os voos exclusivamente de carga transitem imediatamente para o novo aeroporto. Portanto, é isso que também irá acontecer. Já para o dia 11 de novembro. Ainda temos muita carga para o nosso país que vem
como se costuma dizer, na barriga dos aviões, não é? Portanto, essa aí não temos como, porque são aviões de passageiros e carga, com carga lá dentro, mas toda a aviação exclusivamente de carga, portanto, cargueiros específicos, passam para Isso já o dia novo 11 de aeroporto. novembro ou ainda não tem uma data? Vem depois do dia 10 de novembro, portanto, queremos a partir das semanas seguintes garantir que isso comece a acontecer. A questão também da rentabilização do aeroporto é uma questão também do aumento destas frequências. Isso implica mais companhias, mais rotas. Sim. Primeiro dizer o seguinte, nós ainda temos companhias aéreas para além da TAG, nós ainda temos companhias aéreas que voam para Angola que ainda não conseguiram repor as frequências todas que tinham antes da pandemia. Portanto, e há razões óbvias que explicam isso. Aliás, no contexto global da aviação civil, embora já tenhamos países que tenham conseguido atingir os números de 2019, há outros que ainda não conseguiram fazer. Portanto, a média mundial de facto, a aviação doméstica foi aquela que mais cresceu, portanto, e essa já chegou aos números de 2019. Angola não está diferente, portanto, nós hoje temos 20% a mais de passageiros domésticos do que em 2019. E do ponto de vista internacional, a média mundial está nos 89%, 91%, portanto, ainda não chegamos aos números de 2019. Portanto, isso é o que está a acontecer, por várias razões, ainda do impacto da pandemia sobre este setor, que foi, de facto, muito severo. Portanto, há companhias aéreas, como a Emirates, que ainda não conseguiu repor toda a frota que operava em 2019, por várias razões, manutenção, tripulações, porque houve layoffs, houve despedimentos, houve desmembramento de equipas. Portanto, este processo é um processo que ainda, da recuperação do setor da aviação, que ainda está em curso. Isto não terminou. O impacto da pandemia sobre a aviação foi muito, 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 muito severo. Qual é a sua ideia relativamente àquilo que será o break-even do aeroporto? Quanto tempo demoraremos a ter o break-even do aeroporto? O aeroporto, dizermos assim, está a funcionar e já se basta, em termos operacionais. O aeroporto tem duas naturezas típicas de receita. Portanto, tem a receita, aquilo que se chama receita aviação, e a receita aviação tem a ver com as taxas aeroportuárias que se cobram aos passageiros, às companhias aéreas, etc. Portanto, essa é a receita aviação. E depois temos aquilo que é a receita não aviação. E a receita não aviação está relacionada com o resto das infraestruturas, rendas que o operador vai poder cobrar no parque de estacionamento, as lojas, etc. Nós queremos juntar, para atrairmos também esse operador, digamos, espaços que existem hoje no aeroporto para garantir o desenvolvimento e crescimento de atividades e serviços relacionados com o aeroporto. Temos espaços para garantir um bom centro de manutenção aqui, de aviões, e o que também permite aumentar a receita. Desenvolvido por esse operador? Exatamente. Temos serviços que estamos agora a estruturar também com o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e a própria Sonangol, porque temos uma fuel farm no aeroporto e que pode servir para fazer tankering de companhias aéreas. O nosso preço de jet set está elevado. É um tema que temos... Toda a gente sabe, não é? É um tema que estamos a tratar com quer o Mirempet, quer também com a Sonangol, porque abriu-se aqui uma janela nova que nos parece que precisamos de aproveitar, que tem a ver com os compromissos de redução das emissões, trazendo uma nova tipologia de combustíveis, portanto, o Sustainable Aviation Fuels. Nós queremos entrar nessa agenda. Mas temos que ser competitivos no preço. Claro. Não somos hoje, não é? É óbvio que... Hoje o raro avião que abastece aqui, inclusive os nossos, não é? Claro. Nós... portanto, por isso é que isto tem que ser uma estratégia integrada, conjunta e com essa visão. Portanto, não pode ser aquilo que muitas vezes não se consegue fazer. Portanto, nós precisamos... Que facilidade é?
em explicar esses assuntos aos seus parceiros de governo? É essa necessidade ou não? Felizmente também, e um pouco pela liderança do próprio titular do Poder Executivo, é uma metodologia que temos usado e aproveitado para fortalecer digamos, garantir eficácia, porque na prática todos os setores são interdependentes, não há setores que se possam dizer que estão isolados de qualquer outro setor. Portanto, este trabalho de equipa em coordenação e integrando, digamos, estratégias é fundamental para garantirmos o sucesso do próprio Plano Nacional de Desenvolvimento. Não é? Portanto, e esse trabalho temos feito com grande rigor e, obviamente, contando com o suporte da nossa liderança. Enfim, uma última questão aqui do aeroporto tem a ver com esta questão das acessibilidades, que muito se tem discutido um pouco. Vai sempre ser inaugurado também a ligação ferroviária nesse dia? Vai. Nós temos aí também, outra vez, em coordenação com vários outros departamentos e órgãos da administração local, portanto, particularmente o Ministério das Obras Públicas e o Governo Provincial de Luanda, há um conjunto de iniciativas que estão em curso e que são visíveis hoje para todos os munícipes de Luanda, quer nos acessos existentes, portanto, com a melhoria dos acessos existentes, quer também a abertura de novos acessos para o novo aeroporto internacional. Depois temos, sim, a ligação ferroviária, que sai do Bungo para o novo aeroporto, com 4 novas estações que estarão disponíveis na cidade de Luanda, estações que vão garantir a intermodalidade também para os passageiros, com estacionamento para autocarros, parque de estacionamento, lojas, portanto são estações bastante até o final do mês de novembro, início de dezembro, teremos estas estações prontas e à disposição. E temos também, obviamente, as automotoras que vão fazer esta ligação específica para o novo aeroporto, para além do serviço que hoje o CFL presta. Vai ser uma linha para o Porto e uma linha para o suburbano? Há 2 linhas que já estão feitas e temos uma que vai e que chega ao ramal que entra para a estação do aeroporto e há uma outra linha que faz o caminho normal para os outros serviços do próprio CFL. Portanto, essa ligação ferroviária está assegurada e, obviamente, que isto são medidas no curto prazo para conseguirmos garantir que, de facto, haja uma melhoria dos acessos ao novo aeroporto. Depois temos outras medidas que são de mais médio prazo e longo prazo. Portanto, nós estamos hoje a fechar, digamos assim, o traçado da fase 1 para o metro de superfície. Agora, quando é que será apresentado? Muito em breve. Esta discussão não tem sido fácil, até porque, como pretendíamos garantir que houvessem várias alternativas de acesso ao novo aeroporto, tivemos que, outra vez em coordenação com uma equipa multidisciplinar, garantir um traçado que prioritariamente também conseguisse ultrapassar não só os temas da mobilidade de uma zona cada vez mais pressionante, mas também garantir o acesso ao novo aeroporto. Depois temos outras, digamos, infraestruturas rodoviárias que serão lançadas para aquela zona da cidade pelo Ministério das Obras Públicas que complementam este trabalho de mais curto prazo. Se se disciplinar o trânsito, obviamente que há um ganho enorme e aqui não é um trabalho que é vosso, mas é um trabalho... Sim. Esse é um exercício de Já tem 3 faixas. É um exercício de sensibilização que também envolve mais um outro setor que é o Ministério do Interior, e, portanto, a Polícia Nacional, de garantirmos que, de facto, os nossos condutores, os nossos motoristas tenham uma atitude na estrada diferente daquela que vemos hoje. Iremos também, por essa via, melhorar, digamos,
todo o serviço de transportes públicos, seja na Diolinda Rodrigues e na Estrada Nacional 230, seja na Via Expressa, procurando garantir aqui alguma disciplina também para o serviço de transporte público, que hoje é muito afetado pela disciplina dos diferentes operadores que usam as nossas infraestruturas rodoviárias. Portanto, é um trabalho contínuo, permanente, porque, acima de tudo, nós temos observado que grande parte das dificuldades no trânsito muitas vezes tem a ver com temas comportamentais, portanto, não são propriamente da infraestrutura ou dos meios, portanto, é mais comportamental do que propriamente qualquer deficiência que tenhamos a nível das infraestruturas. A maior crítica que se faz a este projeto é a melogomania do projeto, é ser demasiado grande para o país. Este é o maior argumento que se faz. O ministro não tem a ver com isto, herdou já o início da obra e a sua projeção, por isso ou faria assim ou não haveria aqui muito. E eu pergunto, a minha pergunta era esta: se fosse de raiz, avançava para um aeroporto para uma capacidade de 15 milhões de coisa, ou faria mais pequeno e iria crescendo a pouco e pouco? Vamos lá ver, nós primeiro dizer que um aeroporto é um projeto intergeracional, portanto, um aeroporto não é uma infraestrutura que seja feita perspectivando somente um crescimento de 20% de tráfego em 10 anos. Portanto, isso não existe. Existem projetos aeroportuários em que se aproveita, de facto, criar um espaço maior para garantirmos a utilização do aeroporto e o crescimento do tráfego em segurança e comodidade. Portanto, não existem aeroportos que sejam feitos para responder a 20% de aumento de tráfego em 10 anos. Se nós poderíamos ter feito um projeto menor e depois crescê-lo, a minha tendência é dizer-lhe que provavelmente sim, mas hoje, olhando para aquilo que temos, olhando para aquilo que é o potencial que este aeroporto nos permite desenvolver, nós estamos perfeitamente satisfeitos com a dimensão e com a certeza de que não teremos, digamos, necessidade de recorrer a fundos públicos para assegurar quer a operação do aeroporto, quer a sua manutenção. É óbvio que isto só é possível dizer olhando para o tal contexto multidisciplinar, as medidas de política que temos tomado, a concertação setorial que precisamos de ter e, obviamente, os benefícios que nós temos que mostrar daquilo que é o potencial Angola. Mas temos, sim, oportunidades que hoje, mesmo na região, não são aproveitadas, que nós podemos aproveitar. Portanto, e aí já estamos a entrar na esfera da estratégia corporativa deste novo aeroporto. Portanto, nós hoje, nesta região, temos um único hub, que é Joanesburgo. Portanto, ora, o mundo procura soluções alternativas de backup ou até economicamente mais vantajosas. Portanto, nós temos uma oportunidade de as criar aqui. E é isso que estamos a procurar fazer. Portanto, eu hoje, olhando para a dimensão do aeroporto, não vejo que ele esteja sobredimensionado. Aliás, olhando para o papel que terá a companhia aérea de bandeira TAG no contexto da aviação civil, o crescimento previsto para a TAG nos próximos 2 anos, nem o 4 de fevereiro conseguiria acomodar. Portanto, nem o aeroporto 4 de fevereiro, hoje como ele funciona, conseguiria responder ao crescimento que estamos a prever do lado da companhia aérea de bandeira. Estamos a falar de passar de 1 milhão de passageiros, que não foram atingidos em 2022, mas partindo do princípio que seria isto, em anos normais, de 1 milhão para 15 milhões de capacidades, não é? Não, no nosso caso, nós não estamos a sair de 1 milhão para 15. Não. Este aeroporto, em termos de volume de tráfego, olhando para os números de 2019, porque é importante nós termos, o nosso baseline não pode ser
Não pode ser um 2019 foram período da 3 milhões, pandemia. cerca O de nosso 3 milhões. baseline foi aquilo, o melhor que nós conseguimos fazer da aviação foi em 2019. Sim. Portanto, até 2019. Então, é a partir com base nesses números que nós temos que olhar para a frente. E o aeroporto, na prática, ele está hoje dimensionado para um volume de 5 vezes os números de 2019, só. Que não é nada de extraordinário. Não é nada de extraordinário. Agora... Isso pode ser atingido em quantos anos? Se eu lhe pedisse para fazer uma futurologia. Nós, de acordo com as projeções que estamos a fazer exatamente no processo de concessão, nós acreditamos que se irá atingir o volume de capacidade do aeroporto no fim da concessão. No fim da concessão. Portanto, Concessão 30 é para anos. 30 anos. Em 30 anos nós conseguimos atingir os tais 15 milhões. e isto estamos a ser relativamente moderados. E eu digo-lhe porquê. Os números que nos são apresentados pelo Infotur, por exemplo, de crescimento do turismo, coloca Angola com um potencial de atração de 10 milhões de turistas em 2030. Ora, 2030 é daqui a 7 anos. Portanto, estes são os números que nos ajudam a construir um modelo económico e financeiro para procurarmos, então, parceiros. Nós temos várias questões que nos limitavam o aumento de tráfego, o aumento de passageiros, a confiança do ponto de vista internacional dos operadores em trabalharem para Angola, que tem a ver, por exemplo, com todas as reformas estruturais que fizemos no próprio sistema da aviação civil. Hoje Angola é um país respeitado do ponto de vista internacional, do ponto de vista do cumprimento dos normativos da ICAO. O caso de Angola é usado pela ICAO como um caso de referência em África do ponto de vista da implementação daquilo que são os normativos, as normas e as recomendações da ICAO. Portanto, estão a surgir em Angola, por iniciativa própria, empresas estrangeiras que nunca estiveram aqui, com vontade de estarem aqui, seja empresas de handling, seja empresas de catering, seja empresas de serviços aeroportuários. Portanto, há um conjunto de coisas novas que está a acontecer hoje que nos dão a garantia, o que nos dá a garantia de que sim, nós teremos um aeroporto viável eventualmente nos primeiros 3 anos da operação e que depois ele tem rendimento até o fim da concessão. É importante também dizer que nenhum aeroporto, com exceção de algumas indecisões estratégicas que acontecem em alguns países, nenhum aeroporto chega ao ponto de exaustão. Portanto, ou seja, um aeroporto que atinja um volume de operações na ordem dos 70%, 80%, já é um aeroporto bastante pressionado, seja no tráfego de aeronaves, seja nos passageiros que andam pelos corredores dos terminais. Portanto, a 70% de ocupação, nós já estamos a falar de um volume muito significativo de passageiros e logo a necessidade de se começar a preparar a expansão. Portanto, nós não queremos atingir, obviamente que já não, vamos ver se ainda estaremos por cá, mas não queremos e não gostaríamos que acontecesse, e isto está refletido no caderno de encargos do próprio concurso, nós não queremos que se chegue ao fim da concessão e o aeroporto seja o mesmo. Portanto, há aqui obrigações do ponto de vista da expansão do aeroporto a partir de um determinado momento da própria concessão. Porque nenhum aeroporto pode chegar em condições normais à exaustão, digamos assim, da sua capacidade. Portanto, isso não é recomendável. Este aeroporto vai valorizar muito a TAG também, ou seja, pressionar a TAG a desenvolver as suas rotas, as suas atividades, mas também valorizar a companhia como um todo, porque vai sempre estar aqui, vai sempre assim estar ligado. Certo. Isto significa o quê? Que a própria privatização da TAG vai esperar um bocadinho para valorizar a companhia com a entrada em funcionamento deste novo aeroporto, ou não? O aeroporto valoriza e representa um grande momento de viragem da aviação civil como um todo em Angola. Mas é a nossa companhia de bandeira. A companhia aérea de bandeira, e nós tendo, do ponto de vista do executivo, decidido manter a companhia aérea de bandeira e, digamos, promover um programa de reestruturação
e preparação da companhia para esse momento de privatização, claro que nos dá garantias de que teremos sim uma TAG muito reforçada e muito credível do ponto de vista da aviação civil no continente. Por várias manifestações que temos ouvido já e recebido de órgãos internacionais, a TAG começa a ser vista hoje já como, de facto, aquilo que seria o posicionamento que a TAG deveria ter tido ao longo de todos estes anos. Portanto, como uma companhia aérea de referência no continente, com quem se pode contar, que tenha um contributo importante para a conectividade africana, que é um tema muito sério para o continente, e, obviamente, tendo um hub próprio, que é o novo aeroporto internacional, com todas as condições para acomodar os passageiros que esta privatização da TAG vai esperar um pouco mais para ver esta operação, para que isto se reflita no próprio valor da companhia? Sim, nós, obviamente que procurando ser racionais, digamos assim, naquilo que tem sido o suporte do Estado à TAG para garantir quer a recuperação do efeito da pandemia, quer preparar-se para este advento novo, é óbvio que queremos que se consolide, digamos assim, a sustentabilidade da companhia para então irmos ao mercado e dizer, meus senhores, estamos à procura de parceiros. O trabalho também será feito do nosso lado, porque não nos interessam todos os parceiros. Portanto, nós, obviamente que pode haver muito apetite pela TAG, mas as grandes companhias aéreas, e principalmente as mais novas, elas têm estratégias corporativas muito agressivas. Portanto, e nós tem lados bons, tem lados maus, portanto, nós teremos que escolher bem com quem é que nós queremos casar. Até porque... A TAG é para arranjar um parceiro, não é para vender toda. Não, é para arranjar um parceiro que esteja disposto conjuntamente a desenvolver então o potencial que a companhia tem, quer do ponto de vista regional, quer do ponto de vista intercontinental, e obviamente com um peso grande na parte doméstica, mas não estamos a falar de privatizar a companhia e vendê-la a nenhuma entidade. E mesmo que fique com capital mínimo a utilização do Golden Share, isso já está previsto na lei, ou seja, quer perder ou não o domínio da gestão da TAG? Isto, qual é a estratégia? Haveremos de chegar a esse momento de decisão, mas a nossa opinião e as experiências que temos assistido no mundo mostram-nos que em cenários de crise, como aconteceram alguns, quer do ponto de vista de crises económicas e financeiras, ou mesmo da pandemia, estes parceiros privados que supostamente iriam ajudar a fazer determinado tipo de missões desapareceram. Portanto, fugiram todos das companhias que tinham sido privatizadas. Portanto, então o Estado teve que recuperar outra vez ou nacionalizar, às vezes em algumas circunstâncias, com custos elevados para o Estado. Portanto, a estratégia de privatização da companhia aérea, ela não pode ser pensada, quer dizer, ela deve ser pensada considerando estes equívocos ou erros que já são públicos, portanto, e são de conhecimento de todos. Ou seja, nunca perder totalmente o poder de gestão? Não, a nossa opinião é que não. Porque, bem ou mal, havendo esta lógica de termos uma companhia aérea de bandeira, bem ou mal o Estado é sempre chamado a socorrer, muito parecido com aquilo que acontece nos bancos. Portanto, não há solução. Então, é preciso pensar bem nas soluções de privatização, na robustez do parceiro, nos compromissos que se assumem, naquilo que serão, digamos, os termos e condições desta parceria, porque no final do dia, como já fiz referência, num cenário de crise, cada um puxa-se para trás e abandona o barco e fica o Estado com a companhia na mão. Não queremos que isso aconteça. O Estado, dentro da sua estratégia, fazia sentido, ou pelo menos haveria algum input, de haver uma companhia aérea angolana privada para fazer mercado doméstico, ou não?
Nós trabalhamos ao longo destes últimos 5 anos nas tais reformas estruturais que fiz referência, procurando garantir que o nosso setor da aviação civil possa crescer. E possa crescer nos vários domínios. Uma das questões estratégicas que nós cuidamos de resolver foi o facto de, historicamente, o centro do sistema da aviação civil ser exatamente a Companhia Aérea de Bandeira. O que nós fizemos ao longo destes últimos 5 anos foi colocar no centro da aviação civil a Autoridade Nacional da Aviação Civil, que tem 2 responsabilidades fundamentais. Uma, que é a regulação operacional e de segurança do sistema da aviação civil, e o outro pilar fundamental é a regulação económica. Regulação económica no sentido de garantir competitividade, abertura, satisfação de cliente, abertura de mercado, crescimento do próprio setor. Portanto, nós precisamos de ter mais operadores. Há condições, há pré-requisitos para isso acontecer, e obviamente que temos um mercado aberto hoje para operadores que nunca tivemos, incluindo, por exemplo, low costs, que ainda não existem, ou que ainda não se promoveram no nosso país, sejam elas de investidores angolanos ou estrangeiros. Uma das medidas que tomamos do ponto de vista da liberalização foi a retirada da nossa lei da reserva dos setores da atividade à aviação civil, permitindo que um operador possa ser licenciado mesmo que tenha um capital totalmente estrangeiro. Portanto, isso são momentos que permitem, então, o crescimento do setor. É óbvio que a Companhia Aérea de Bandeira tem que estar preparada, por um lado, para concorrer, ou por outro... Mas também precisa dessa concorrência. Ou fazer parcerias, porque cada uma das empresas e, obviamente, das companhias pode ter vocações e não necessariamente a TAG ser, digamos, o único operador no mercado nacional. Nós hoje temos ligações aéreas diretas, interprovinciais, que não são exploradas por ninguém, mas que têm necessariamente mercado e que hoje ninguém as faz. E que precisamos que alguém faça. Não tem que ser necessariamente a Companhia Aérea de Bandeira, sem vir a Luanda. Portanto, nós temos ligações entre o leste de Angola e o sul de Angola, que são ligações que sabemos que têm mercado, até porque hoje, do ponto de vista rodoviário ou do ponto de vista até das pessoas, isso acontece. Temos ligações do norte para o centro ou para o sul, que também não são feitas de forma direta. O tema é que muitas vezes as empresas, na sua estratégia comercial e corporativa, tendem a querer passar por Luanda para, obviamente, porque tem um volume grande. E tem manutenção, mas temos hoje infraestruturas que permitiriam que, do ponto de vista focado, bem definido, com o equipamento certo, com as equipas certas, nós garantirmos uma conectividade maior no nosso país, sem sequer passar em Luanda. Vamos dar um exemplo prático. Eu, operador privado, quero explorar uma linha, por exemplo, entre o Saurimo e o Sul, e o Namibe. Este é um projeto que pode ser abraçado. Claro que sim. Que pode ser abraçado. De imediato. E nada impedirá, uma vez licenciado o operador, de o fazer. E nem sequer por protecionismo a qualquer entidade como a TAG. Aliás, é óbvio que a TAG até serviriam estes operadores, mesmo que fosse numa lógica de parceria ou cold share, porque ela sabe, portanto a companhia aérea sabe que não tem equipamento que permita, por exemplo, viabilizar uma rota dessas. Não é? Claro. Portanto, o tema é que, muitas vezes, e o setor dos transportes também tem essa característica transversal, é a escolha do equipamento ou do meio que presta o serviço. Ele é determinante para o sucesso da estratégia. Porque se for um meio errado,
não tem viabilidade. Viabilidade, claro. Se for um meio desadequado na dimensão, complexidade, tecnologia, não vai conseguir ser sustentável. Portanto, a questão é essa, é termos fazer as escolhas certas, fazer a abordagem certa e buscarmos estas oportunidades. Bom, podemos querer ter a ambição de crescer, queremos ter a ambição de ser grandes, mas isto tem que ser feito de forma faseada, de forma estruturada, sem, digamos, estarmos aqui a achar que um dia poderemos olharmos para a TAG como se um dia conseguíssemos então estar nos mesmos patamares. Muito dificilmente. Uma questão também para fecharmos aqui a aviação é o que é que vai acontecer ao 4 de fevereiro? Nós não prevemos encerrar o 4 de fevereiro. Nesta altura não está na nossa agenda encerrar o 4 de fevereiro. O 4 de fevereiro irá ficar, tão logo toda a aviação comercial e mesmo as operações de carga sejam transferidas para o novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, o 4 de fevereiro continua a operar para uma aviação especial, específica. Portanto, voos charter, obviamente que a aviação VIP, a aviação de negócios. Os ricos ficam no 4 de fevereiro e os pobres vão para o aeroporto internacional. Não é essa a ideia. A ideia é a ideia de termos, para além de ter 2 aeroportos na cidade, que é uma questão que também não é invulgar em algumas cidades, e a nossa ter um aeroporto de reserva por um lado, mas também termos um aeroporto de conveniência, portanto, que possa permitir que um avião chegue de manhã para se tratar de uma questão qualquer, ou uma visita oficial que possa ocorrer. Portanto, o aeroporto continuará a operar. Temos também o tema da formação. Mas aquela zona vale muito dinheiro, não é? É óbvio que sim. Não é? Mas não é nossa nem perspectiva, nem expectativa que transformemos aquilo num desenvolvimento imobiliário nesta fase. Portanto, não faz parte do nosso programa e, obviamente, que iremos ver, porque a dada altura pode não ser, digamos, possível manter um aeroporto ainda, mesmo com esta natureza de operação, de forma sustentável. Portanto, e aí teremos que tomar outras decisões. Mas estamos convencidos que será possível, até para apoiar o desenvolvimento do próprio sistema. Há bocado também queria fazer referência ao tema da formação, da manutenção, desta tal aviação mais pequenina, que possa fazer aviação ligeira, que possa servir-se desse aeroporto para questões de conveniência e de ligações mais convenientes. Portanto, há espaço para nós podermos manter este aeroporto em funcionamento e obviamente contamos com isso. Avançando agora para outro tema, para o Corredor do Lobito, que é o segundo grande projeto, diremos, do Ministério. O Corredor do Lobito, a concessão todo o processo de concessão do aeroporto do Lobito é um processo que marca também uma opção política clara do governo, ou seja, um primeiro processo em que seriam, enfim, uma empresa chinesa, ou os chineses que teriam essa exploração, e depois a mudança, se assim poderemos dizer, via concurso internacional, obviamente, para uma empresa ocidental, ou um consórcio ocidental, se assim poderemos dizer, mas com um forte apoio dos Estados Unidos, que entra também neste processo, um pouco naquilo que é a luta das rotas em África, não é? Sim, sim. Os chineses a desenvolver a rota através do Burkina Faso ali e, obviamente, os Estados Unidos também aqui. Explique-nos esta opção. Bom, nós, de facto, e temos trabalhado nestas diferentes áreas, agora com o novo aeroporto internacional, procurarmos também replicar um pouco o modelo que temos desenvolvido de garantir o envolvimento do setor privado para, digamos, por um lado, otimizar as nossas infraestruturas e, por outro, maximizar o seu potencial. Portanto, esse é o grande objetivo
por detrás, por exemplo, desta concessão do corredor do Lobito, nós fizemos este percurso visando responder àquilo que hoje temos dificuldades a nível de tirar partido dessa infraestrutura. Essas infraestruturas, portanto, os nossos caminhos de ferro foram reabilitados na época da Reconstrução Nacional, do Programa de Reconstrução Nacional. O tema tem a ver com o facto de termos a infraestrutura disponível e como é que tiramos partido dela, não é? Isto tem acontecido nos portos, tem acontecido nas ferrovias, vamos agora fazer nos aeroportos, em grande parte dos serviços que temos a nível do setor dos transportes, incluindo as plataformas logísticas. A questão era respondermos a esta questão, que é: nós temos a infraestrutura, precisamos de otimizá-la e precisamos que ela esteja ao serviço da economia nacional e economia regional. Foram, de facto, os chineses que fizeram a reabilitação e, obviamente, que e naturalmente estariam eles interessados, até no âmbito da política da nova Rota da Seda, garantirem a operação, digamos assim, deste corredor. O que nós fizemos foi, por um lado, desenvolver este concurso. É importante, talvez, aqui dizer que a lógica do corredor do Lobito ela é incorporada nos corredores estratégicos da SADC. E a perspectiva inicial do lado, digamos, deste órgão regional era que houvesse, digamos, uma equipa que pudesse gerir o corredor do Lobito para lá da nossa fronteira, portanto, que se estenderia para lá da nossa fronteira. Eu penso que aí a primeira grande decisão estratégica tomada pelo Executivo angolano foi ter decidido vamos fazer a nossa parte. Portanto, embora a gente perceba que o corredor do Lobito chega a esta região do Copperbelt, Kolwezi, Olwezi, mas vamos fazer a nossa parte, porque de facto o diálogo com as nossas contrapartes não estava a ser fácil, e muito menos no âmbito da SADC como tal, porque do ponto de vista estratégico a região tinha também outras prioridades. Também temos que olhar para este nosso corredor. E já tinha outros corredores a funcionar. E já tinha outros corredores a funcionar e outros modos, digamos assim, de servir essa mesma região do ponto de vista de transportes e logística. E a questão que se colocou aqui, do ponto de vista estratégico, e penso que a decisão correta que foi tomada pelo Executivo é: vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte e fazemos a parte que temos, que até é a maior parte do corredor. Portanto, que são os tais 1.360 quilómetros do Lobito ao Luau. É a maior parte do corredor. Portanto, vamos fazer a nossa parte. Essa foi a decisão estratégica mais importante que foi tomada para hoje o corredor do Lobito aparecer, digamos, como um projeto de importância mundial. É como aparece. Mas aparece exatamente por causa desta decisão política. Sem dúvida. Por causa desta decisão política, e é por isso que se torna muito importante, uma vez que a África do Sul, obviamente, se alinhou de um lado, Burkina Faso, ou aqui o Norte, se alinhou de um lado, e a gente aqui. Exatamente. Ou seguimos esta linha, ou então iremos. E é por isso que essa decisão política, estratégica, penso que é o primeiro pilar do sucesso de tudo isto que hoje assistimos. Portanto, e desenvolvemos todo o procedimento concursal e tínhamos, sim, dois concorrentes, ou dois grupos, dois consórcios. Um consórcio composto por empresas chinesas e este consórcio ocidental. A decisão, do ponto de vista da Comissão, e obviamente que depois nos coube a nós fazer a adjudicação do corredor ao vencedor, por qualidade daquilo que seria a proposta, nós decidimos por aquilo que mais ia ao encontro dos interesses
do Estado Mas também por opção angolano. política do país, obviamente. Como é óbvio, não é? Ou seja, não há. Não, vamos lá ver. O concurso tem regras. Claro, E obviamente. o concurso tem um conjunto de critérios de avaliação. E o concurso foi reconhecido internacionalmente, não é isso que se nesses quer. critérios de avaliação, essa variável política não está lá. A verdade é que acabou por acontecer que o concurso é entregue a um consórcio europeu. Bom, é óbvio que isto, e não gostamos de colocar isto como uma questão de opção política, é uma opção técnica que é derivada dos critérios de avaliação das propostas que dá então à Lobito Atlantic Railway a vitória neste concurso. Bom, a consequência é a análise política desta decisão, mas isso já é um assunto à parte. A decisão é feita e baseada em critérios muito objetivos. E nós tomamos com base nesses mesmos critérios a decisão. É óbvio que percebemos, a dada altura, que, por um lado, despertamos, obviamente, o interesse da região, primeiro, porque, entretanto, todo mundo acordou e percebeu que é possível, afinal, o corredor do Lobito ser reativado. E isso cria um impacto muito grande na região, a todos os países. Namíbia, África do Sul, Moçambique, a todos os países da região. Esse é um primeiro impacto desta medida e que faz com que rapidamente a gente conseguisse garantir, digamos, a integração com os nossos dois países vizinhos, RDC e Zâmbia, com um acordo de facilitação que depois foi assinado, de facilitação de trânsito de mercadorias no corredor do Lobito, que dá origem à constituição da agência de facilitação que terá sede no Lobito. Esse despertar sai desta esfera nacional, regional e passa para a esfera global, onde os Estados Unidos, obviamente percebendo também a importância deste corredor e neste formato, e para a sua própria estratégia, exatamente, para a sua própria estratégia mundial e regional, então ele assume um papel de liderança em termos do suporte daquilo que possa ser o desenvolvimento de todas as atividades à volta do corredor do Lobito. A União Europeia respondeu mais tarde, também juntando-se a essa iniciativa, e hoje temos este quadro, digamos, de grande dinâmica à volta do corredor do Lobito do ponto de vista internacional e que queremos então que, do ponto de vista doméstico, comecemos a tirar partido disso. Esta nova linha é só conversa ou vai acontecer mesmo? A nova linha ferroviária? Já há alguns passos dados nesse sentido? Já, passos muito concretos, quer dizer, nós não só, porque um dos fatores importantes para a dinamização do corredor do Lobito, no momento em que a nossa economia está, era garantirmos que, a nível do consórcio da concessionária, nós tivéssemos quem colocasse carga na linha. Portanto, o transporte ferroviário é viabilizado com carga, não é viabilizado com pessoas, é viabilizado com carga. Ora, nós precisávamos ter carga na linha. E essa carga tinha que ser, digamos, promovida, angariada, trazida por um operador forte internacional que nos pusesse carga. Isto porquê? Porque do ponto de vista da nossa economia doméstica, nós hoje ainda não temos os volumes necessários para dinamizar o corredor do Lobito. O caminho de ferro de Benguela, sem concessão ou sem aquilo que é a indicação das projeções de transporte de carga no corredor do Lobito, o caminho de ferro de Benguela hoje transporta 350, 400 mil toneladas por ano. Ora, este mesmo corredor tem o potencial de transportar 5 milhões de toneladas. Em 1973, 74, transportávamos 3 milhões e meio de toneladas de carga, das quais 50% era da economia doméstica. Portanto, essa economia doméstica não está lá ainda. E é esta a oportunidade que também temos, exatamente promovendo outros setores, como do agronegócio, industrial,
dos serviços, obviamente que agora o mineral também. Portanto, há aqui o potencial de gerarmos estas valências internas e meter então no corredor. O que quer dizer que podemos sim, no médio prazo, pensar que este corredor já não é tão dependente das cargas que possam vir dos nossos países vizinhos. Portanto, nós temos conseguido tirar partido disso num quadro em que o corredor do Lobito já não é, digamos, um corredor equivalente àquele que deu origem à sua criação. Portanto, o corredor do Lobito, ele digamos, construído e feito numa lógica de uma economia extrativa, colonial, em que na prática ele servia para extrair, não servia para fazer os dois fluxos, ascendente e descendente, dinamizando, obviamente, a economia que está ao lado da própria linha. Este é hoje o potencial do corredor do Lobito e a sua importância estratégica do ponto de vista das nossas economias e, obviamente, das economias globais. Qual será o futuro da malha ferroviária? Nós temos uma linha assim, Certo. temos outra linha assim. Fala-se numa possibilidade de uma ligação à fronteira, a tal outra linha. Qual será, como é que se vai arrumar aqui a malha ferroviária? A ideia, a primeira ideia, portanto, isto acaba por estar inscrito naquilo que é o nosso plano diretor do setor dos transportes e infraestruturas rodoviárias, portanto, que é um plano aprovado em 2021, ou publicado em 2021, aprovado em 2020, que é uma visão do setor dos transportes e infraestruturas rodoviárias para os próximos 20 anos. Nesse plano diretor e nesse documento, nós temos dois grandes eixos de intervenção. Por um lado, a dinamização dos grandes corredores domésticos, portanto, sejam rodoviários, sejam ferroviários, e procurando que esses corredores sejam corredores de facilitação da economia doméstica e regional. E depois temos, obviamente, o outro grande eixo estratégico é o tema da mobilidade urbana. Portanto, num país que acaba por estar a sofrer dos males do crescimento demográfico acelerado que os outros países africanos têm, com uma população jovem bastante ativa e bastante demandante, e que acaba por fazer crescer as cidades de forma exponencial. Portanto, esse é o segundo eixo do nosso master plan. A nível dos corredores, a ideia, começando pelo corredor do Lobito, que foi o primeiro grande projeto de integração do setor privado, para que também aí tivéssemos uma contribuição de investimento do setor privado na melhoria operacional e investimento na extensão do corredor, portanto, e garantimos isso por via do envolvimento do setor privado e destes compromissos que este acordo entre os Estados Unidos e a América querem dinamizar. Portanto, o projeto de extensão do nosso corredor com a ligação entre o município de Luacano até Jimbe está a querer ser financiado ou irá ser financiado por este consórcio americano e europeu e a extensão da Zâmbia. Portanto, estamos a conseguir garantir isso e queremos fazê-lo nos outros corredores. Portanto, temos neste momento em preparação todo o processo de concessão do corredor sul, que é o corredor do Namibe, ou o corredor de Moçambique, que também terá obrigações de investimento do ponto de vista da extensão ferroviária, quer para o leste, na província do Cubango, até a fronteira com a Zâmbia, quer depois para o sul, para a Namíbia. O outro grande projeto que temos em curso já está aprovado, já está devidamente visado. Estamos neste momento a tratar dos temas administrativos, é a ligação no leste do Luena para Saurim, portanto, garantindo que haja uma ligação para o leste ferroviária. Que depois vai ligar aqui a Benguela, é isto? Como? Que vai ligar depois ao canal de ferro de Benguela? Ela chega a Luena e sobe até Saurim, garantindo que aí no leste já temos
ferrovia para também facilitar a vida das populações do leste e garantir uma maior inclusão também das populações do leste. Temos um projeto no Caminho de Ferro de Luanda muito importante para dinamizarmos então a sua concessão, que é a reabilitação de um troço de Zenza do Itomba até Cacuzo, que são 215 quilómetros, para garantir que esta linha férrea ganhe outra viabilidade. Hoje temos muitas limitações, porque esse troço, no âmbito do Programa de Reconstrução Nacional, acabou por não ter sido reabilitado e, obviamente, que isto gera muitas dificuldades e riscos operacionais e, obviamente, viabilidade do próprio Corredor Norte. Temos primeiro essa iniciativa, que está a ser já executada, também já está aprovada, já temos empreiteiro e trabalhos de preparação para o lançamento da obra, para o início da obra, e está a ser feito. Por último, temos uma iniciativa que também foi aprovada recentemente pelo Executivo, que é iniciarmos todo o trabalho preparatório para a interligação dos 3 caminhos de ferro. Portanto, passarmos a ter uma rede efetiva rodoviária que ligará Malange, Oquito, Manong. Portanto, digamos, a nossa coluna vertebral ferroviária que está aqui a querer ser promovida, uma iniciativa muito importante do ponto de vista económico, social, e que pensamos que poderá ser também um elemento muito importante da transformação até dos nossos eixos de desenvolvimento. Nós hoje temos o nosso eixo de desenvolvimento muito mais para o litoral e precisamos de garantir que ele se desloque um bocado mais para o centro, até para beneficiar também as populações do leste. Esse é o formato que estamos... estes são as grandes iniciativas, digamos, no domínio ferroviário que estamos a desenvolver. A malha suburbana em Luanda será resolvida com metro de superfície. Em Benguela já funciona. Mas qual é a ideia desta? Nós estamos a querer priorizar do ponto de vista estratégico, até porque temos hoje este efeito que será criado por uma âncora que se chama Novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, na zona suburbana de Luanda. Nós estamos a querer privilegiar essa mesma região do ponto de vista do traçado do metro. Portanto, ou seja, há uma massa populacional já muito significativa aí e precisamos de garantir que ela Mas ela tem que chegar ao centro, não é? Exatamente. Hoje, e aquilo que também perspectivamos, do ponto de vista quer dos dados, quer da importância daquilo que se irá desenvolver à volta do próprio aeroporto, hoje nós temos um cenário pendular em que 60% da população tem que chegar ao centro da cidade, ou quase ao centro da cidade, todos os dias, para trabalhar, para desenvolver as suas atividades. Portanto, 60% da população, estes são os dados que os nossos estudos indicam. Colocarmos uma âncora como o novo aeroporto e todo o conjunto de atividades que se poderá desenvolver à volta do aeroporto irá, no nosso entendimento, digamos, quebrar esse efeito pendular dos 60%. Ou seja, haverá uma parte da população que não vai descer mais e há uma outra que converge para essa zona. E nós precisamos de ter, sim, os corredores de mobilidade urbana preparados para esse efeito e daí, no médio prazo, estarmos a priorizar o traçado do metro de superfície exatamente para essa zona. Mas vai sair de Luanda, da Praça da Independência, ou de um lugar assim, ou não? Ou será construído apenas nessa zona? Não. Ele tem, portanto, na prática, nós estamos hoje a fazer uma abordagem dos sistemas de mobilidade. Portanto, não, como já dissemos muitas vezes, o metro não resolve um problema. Portanto, nós precisamos de introduzir sistemas. Temos um sistema de BRT que também será introduzido, temos o metro de superfície, temos as novas vias e corredores rodoviários que também estão a ser construídos. Portanto, estamos a falar de um sistema de mobilidade. Não estamos a falar do metro em particular,
Não. Hoje, aquilo que iremos apresentar é o sistema, o pacote que compõe o sistema de mobilidade, porque, como sabemos, e esse é o grande desafio de cidades que crescem até de forma desordenada, é o custo de implementação das soluções. Não é? Portanto, o custo de implementação das soluções muitas vezes é elevado demais para aquilo que depois obviamente, a necessidade de recuperação. Então, tivemos que fazer esse exercício. Quais são as soluções para uma malha mais urbana, que é mais fechada, que não tenha custos muito elevados de indemnizações, de reinfraestruturação, de etc, etc, e qual é a zona que eventualmente é mais fácil também e menos custosa do ponto de vista de investimento para a introdução de soluções mais pesadas. Não é? Portanto, daí esta disciplina do planeamento urbano, os planos de ordenamento municipais, ser fundamental, não só em Luanda, mas como nas outras províncias, contando com este exercício do plano de mobilidade fazer parte destes planos. Porque a gente esquece, muitas vezes, que a mobilidade é um fator crítico para o bem-estar das famílias, planeia tudo, mas esquece depois da mobilidade. Portanto, e a mobilidade na cidade é muito complicada ainda. Claro, vale claro. a pena a gente Claro. estar a olhar de outra forma. Não resolvendo o metro, não sendo o metro a solução sendo este plano, neste plano têm que entrar, obviamente, os táxis, não é? Ou seja, isto tem que ser um parceiro disto. Sim, Não podem ser marginais. Não, nós sempre dissemos que na prática, a mobilidade urbana, o tal sistema, ele tem vários intervenientes e várias dimensões de intervenção. Alta capacidade até a capacidade individual, que é o táxi individual. Portanto, todos estes entes fazem parte do sistema, incluindo o táxi coletivo. O táxi coletivo já é um meio mais pequeno do que um BRT, por exemplo, não é? Portanto, mas ele tem que fazer parte, porque há uma necessidade deste meio. Não é porque ele substitui o BRT ou porque ele substitui o metro. A questão é a articulação deste sistema e como é que este sistema funciona com toda a gente integrada e com toda a gente formalizada. Explique-me, muitas vezes é tratado como uma atividade marginal. Ou seja, eu penso que, do ponto de vista mais recente das nossas políticas, já deixou de ser. Portanto, nós temos um diálogo permanente, quer do ponto de vista do Ministério dos Transportes e dos órgãos do Ministério dos Transportes, quer até do ponto de vista dos governos provinciais e particularmente o governo provincial de Luanda. Portanto, já não estamos a falar de marginais ou de uma atividade marginal. Há um nível de informalidade muito grande. Há um nível de informalidade muito grande nos táxis coletivos. É isso que também precisamos de corrigir. E nesse diálogo com as associações, o que temos feito é exatamente garantir que elas também promovam essa inclusão destes profissionais, até por razões de segurança pública. Portanto, há aqui um trabalho conjunto entre a iniciativa privada e empreendedora de alguns destes profissionais com aquilo que também são os interesses públicos, os interesses do Estado e a segurança das pessoas. Portanto, nós estamos a querer integrar o sistema e, obviamente, todos aqueles que fazem parte dele. Constituímos a Empresa Nacional de Bilhética Integrada, que é a entidade responsável por todo o sistema, digamos, de bilhética, a nossa, exatamente, a nossa EMIS dos transportes públicos, digamos assim. A ideia é que os taxistas integrem também estas mesmas plataformas digitais. Portanto, já há trabalho que está a ser feito e a ser testado com alguns profissionais taxistas para terem digamos, o leitor dos cartões para as pessoas poderem aceder com o seu passe regular ou social. Ou seja, com o passe eu posso, além do autocarro, ir também no táxi. E andar no caminho correto. A ideia é, e por isso se chama bilhética integrada, porque documento único do transporte, o bilhete único do transporte, permite o acesso
aos diferentes meios e operadores. Portanto, e depois o papel da ENBI é fazer a compensação digamos, dos usos dos meios. Não é? Portanto, se andou uma pernada com táxi coletivo para sair de casa mais a nível do município para ir para a rua principal, depois quando entra na rua principal já pode ter um outro meio que o leva para um outro destino com um único documento, portanto, com um único documento de acesso ao meio. Não é? Vamos olhar agora para os portos. Aqui a lógica é um pouco a lógica do coisa, é rentabilizar os portos tornando-os hub de mercadorias, e foi assim que estão a ser rentabilizados um pouco. Mas eu gostava primeiro, antes de olharmos para esta estratégia global, de falar do projeto do NAMIB. Afinal, o que vai ser aquele projeto do NAMIB? Vai ser vocacionado para minério, para rochas, vai ser um porto comercial similar ao que é o Lobito hoje? Qual é a ideia, Alain? Bom, nós temos ali no NAMIB um projeto que designamos o Projeto de Desenvolvimento Integrado da Baía de Moçambique. Portanto, esse projeto compreende duas grandes iniciativas. Por um lado, a expansão do porto comercial, portanto, com um novo terminal de contentores, e, do outro lado, digamos assim, da Baía, temos então a reabilitação do terminal mineraleiro Sacomar. Duas infraestruturas fundamentais para essa região do país e para a economia dessa região do país, porque, de facto, o nosso porto comercial ele tem limitações operacionais do ponto de vista da sua dimensão, embora tínhamos reabilitado a parte existente hoje, ainda temos desafios do ponto de vista operacionais e precisávamos sim de garantir a expansão e termos um terminal de contentores, especificamente de contentores, para dar suporte à atividade do porto. A obra está em curso, está a acontecer, felizmente está a correr bem também, e esperamos que em breve esteja disponível. Portanto, no ano 2025 teremos esse projeto concluído e termos de facto um porto com capacidade para responder à dinâmica daquela região e, obviamente, posicionar-se como um porto competitivo para além da nossa fronteira. É importante dizer que durante muitos anos nós fomos perdendo cargas a nível dos nossos portos, e particularmente os do centro e os do sul, fomos perdendo carga para benefício do porto do Elvis Bay, por exemplo, na Namíbia, e que depois essa mesma carga entrava em Angola por estrada, né? Portanto, pelo sul de Angola. Hoje o que estamos a dizer é que temos capacidade a nível dos três principais portos nacionais de responder a qualquer, digamos, necessidade de carga. Hoje, no porto do NAMIB, nós vamos sentindo outros desafios, porque costumamos dizer que nós temos ali uma vocação hoje exportadora, portanto, o porto do NAMIB é o nosso maior porto exportador, portanto, por causa das rochas ornamentais, fundamentalmente as rochas ornamentais, e começou agora um pouco o minério de ferro gunza, que também já começou, mas é um porto de vocação exportadora. Ora, a exportação das rochas ornamentais ela faz-se por contentores hoje. Portanto, ela está a ser feita no terminal de contentores do porto. Da recente visita que fizemos ao sul de Angola e procurando perceber o ecossistema que está à volta do porto, sejam os produtores das rochas ornamentais, exploradores, etc., exportadores, seja depois do lado do minério de ferro, percebemos que podemos estar a caminhar para um gargalo hoje por falta de capacidade, não é? Portanto, justifica-se claramente ter a expansão do porto para podermos responder de forma mais dinâmica a esses exportadores.
Do lado do terminal mineraleiro, na prática, nós estamos a reabilitar uma infraestrutura que também conhecida mundialmente. Financiada pelos japoneses na altura. Exatamente, portanto, e eles voltam interessados a fazer exatamente a mesma Os coisa. japoneses tiveram um problema com as fábricas têxteis e ficaram zangados. Não, mas estão hoje connosco, exatamente no Namib, e a fazer este trabalho, digamos assim, deste projeto, estão a fazê-lo connosco. E o Porto Mineraleiro do Sacomar, ou o Terminal Mineraleiro do Sacomar, irá então apoiar toda a indústria de exploração mineira que se prevê também ter um crescimento muito significativo nos próximos tempos, quer por via das minas da Jamba Mineira, quer também a nível do Cuando Cubango, Ferro Gunza, etc, etc. Portanto, já está a acontecer a exportação de ferro-gunza, todas essas dinâmicas já estão a acontecer. O potencial destas nossas infraestruturas de servirem, digamos assim, a esta economia doméstica é fundamental, porque senão não conseguimos tirar partido disto e promover então crescimento, desenvolvimento, atividade económica à volta dessa região. A Liga será teremos um corredor que será mais utilizado no sentido contrário. A característica deste corredor sul é interessante, porque a viabilidade do corredor sul está cá. Sim. A viabilidade do corredor sul é doméstica hoje. Portanto, nós precisamos, a preparação deste concurso para a concessão vai ser um pouco diferente daquilo que fizemos no corredor do Lobito, porque as características da economia que está à volta deste corredor é completamente diferente. Portanto, ele é dominado por a nossa economia doméstica. O importante é termos estes parceiros domésticos connosco, com capacidade de investimento, porque também vamos precisar de investimento, e potenciarmos toda aquela economia do Sul, que é fantástica, para além de outros setores que também podem despontar ali naquela região, como o turismo, não é? Portanto, o turismo que será ali poderá ter ali uma região de vocação, no nosso entendimento, que não podemos perder de vista. Porto Luanda, e olhando assim para Porto Luanda, já, o Porto Luanda irá para o Dande, não é? É esta a ideia de grande parte das operações. Sim. Que ele está limitado, está curto. Nós hoje temos uma perspectiva de digamos, manter a operação do Porto Luanda aqui, nesta infraestrutura atual, procurando, obviamente, que o Porto Luanda continue a ter ganhos de eficiência operacional muito grandes. Este trabalho tem sido feito com os operadores atuais dos terminais portuários, portanto, todos os terminais do Porto Luanda estão concessionados, portanto, não há terminais por concessionar, e temos sentido, sim, este desejo de investimento por parte destes operadores. Recentemente fizemos o lançamento do projeto de reabilitação do terminal multiusos do Porto Luanda, portanto, onde está a DP World, um investimento significativo que vai claramente alterar um pouco a nossa capacidade aqui no Porto Luanda. O que significa que ficarão nesta zona aqui? Sim. O Dande tem, obviamente, no longo prazo poderá colocar-se esta questão da manutenção do Porto Luanda atual ou não. No longo prazo, mesmo há 30 anos. Daqui a 30 anos, talvez, porque hoje a capacidade do nosso porto, como ela está, para a dimensão e volumes que temos, ela é mais do que suficiente para os próximos 15 anos. Portanto, não sofremos problema, digamos, de capacidade de resposta. Precisamos de aumentar a eficiência, a qualidade operacional, mas não temos problemas de dimensão para dar resposta. O Dande surge para cumprir dois objetivos estratégicos, porque o Porto hoje, de acordo com as limitações que tem, a nível do seu perímetro de jurisdição mais próximo, tem dificuldades de crescimento para atividades específicas portuárias. Estamos a falar no domínio dos granéis,
estamos a falar no domínio de outro tipo de negócios. Capacidade de armazenagem. Exatamente. Aí sim temos dificuldades porque a nossa zona de expansão, do Porto até ao Farol das Lagostas, está povoada. Portanto, o DAND surge para responder a duas questões. Uma, por um lado, o desenvolvimento da Zona Franca. Portanto, na prática, será um terminal com uma vocação muito mais exportadora do que propriamente da carga para consumo doméstico, etc. Portanto, a ideia do DAND é termos ali um terminal que sirva a Zona Franca e sirva os negócios que sejam desenvolvidos na Zona Franca. A Zona Franca poderá ser, ela tem várias componentes, industrial, comercial, serviços, e nós poderemos ter aqui, a nível da logística, áreas de estocagem de determinado tipo de equipamentos, veículos, etc., na Zona Franca para depois distribuição. Pode ter uma refinaria, que há quem tenha refinarias em zonas francas. Sim. Portanto, há aqui um potencial para esse efeito, respondendo a esta dificuldade que temos de expandir a partir daqui, e depois ele ir crescendo em função também do desenvolvimento da Zona Franca, porque a dada altura nós temos coisas a chegar e coisas a partir. E, em função do desenvolvimento da Zona Franca, o Porto ter uma oportunidade de expandir a sua dimensão para as diferentes especialidades de carga. Granéis, Porque há hoje no transporte marítimo uma oportunidade brutal, que é, no fundo, receber as quantidades dos grandes navios, estocá-la durante um tempo e depois eles vêm buscar, nem sequer é nosso. É um hub. É um hub, não é? Nada melhor do que fazer isto na Zona Franca. E a vantagem também é o facto de, naturalmente, nós termos um calado muito maior naquela região do que hoje conseguimos ter no Porto de Luanda. Porto de Luanda hoje não consegue receber toda a natureza e dimensão de navios. Já no DAND ou no Caio, nós vamos poder responder aos grandes navios. E já não de temos dimensão, aquilo que tínhamos nos anos 90, que os navios estavam todos aqui, como a gente se lembra. Sim, mas aí era um tema mesmo de eficiência e operação do Porto. Hoje isso já não acontece tanto, não é? Tudo isto, toda esta estratégia dos transportes é exatamente nisto. É olhar para o país ser um hub de mercadorias e pessoas. Ou seja, ser um local de passagem entre um continente e outro com essas rotas. Mas que características é que o país e que nós temos e que a nossa própria atividade profissional tem que possam garantir isto? Ou seja, tento explicar porquê. Bom, nós temos, para já, e felizmente, nós temos uma posicionamento, às vezes falamos muitas vezes disto, do nosso posicionamento geográfico do ponto de vista estratégico. Portanto, estamos numa região da costa oeste africana muito interessante, temos 1.600 km de costa, temos 6 jurisdições portuárias, 3 das quais com ligação ferroviária, portanto temos características que muitos países não têm. Agora, para de facto conseguirmos tirar partido disso, numa lógica até de suporte ao processo de diversificação, portanto é aí onde nós vemos o potencial do setor dos transportes na contribuição para a diversificação, é que muitos destes corredores e muitas desta nossa atividade, ela hoje não encontra resposta na economia doméstica. Portanto, o grande objetivo aqui é garantirmos que a nossa capacidade de infraestruturas e serviços de transportes consigam servir outros que precisam delas. E, com isso, obviamente, fazer aquilo que se chama de pressão sobre a procura de quer produtos na nossa economia, quer produtos que passem pela nossa economia. Portanto, isso é, eventualmente, o grande efeito de contribuição do setor dos transportes e logística para a diversificação da economia. Por que isto é necessário? E este modelo não é exclusivamente pensado por nós ou existente em Angola. Portanto, nós temos países do mundo que fizeram essa opção estratégica.
que são muito mais pequenos que Angola e têm hoje uma viabilidade brutal, exatamente por terem desenvolvido esta lógica da facilitação de transportes e logística. Mas nós agora vamos a falar de diversificação é agricultura, diversificação, como é que dizer, pouco se fala disso, que diversificação pode ser transportes, não é? Ou seja, esta vocação... Vamos lá ver, e obviamente em coordenação com todas as iniciativas que são a ser tomadas, seja no domínio da agricultura, seja no domínio da indústria, é visto, e muito recentemente ouvimos dizer que a indústria de bebidas não consegue ou está a trabalhar a 40% da sua capacidade instalada. Grande parte das nossas unidades industriais. Ora, mas porquê que a nossa indústria está a trabalhar a 40% da capacidade instalada? Porque não consegue vender nos países vizinhos? Porque não consegue colocar o produto nos países vizinhos? Porque se não há procura doméstica, nós temos que encontrar onde há procura. Onde é que ela está? Como é que a gente posiciona o nosso produto lá? Portanto, mesmo que consigamos, e o primeiro objetivo da autossuficiência alimentar a ser atingido, não temos dúvidas, não podemos ter dúvidas nenhumas que a cadeia de valor da produção agrícola tem que lá estar, porque senão não é autossuficiência. Autossuficiência não são números de produção em toneladas, não. Autossuficiência é prateleira, consumidor, o cidadão. Portanto, mesmo que a gente consiga atingir a autossuficiência alimentar, a cadeia de valor dessa autossuficiência alimentar tem que lá estar. E isso chama-se transportes e logística. Não temos dúvidas sobre isso. Ora, é óbvio que para continuar a crescer, nós precisamos também de chegar a outros mercados. Portanto, estes nossos produtos, depois de atingirmos a autossuficiência alimentar, têm que chegar a outros mercados. Mas nós temos poucos profissionais de logística no mercado, temos apenas um curso superior ou dois de logística. Como é dizer, nós não temos uma visão para este setor, a este nível? Temos. Nós, no âmbito das reformas do setor dos transportes, um dos novos organismos que nós criamos, porque não tínhamos, chama-se ARCLA. A ARCLA é o regulador de logística nacional. Portanto, e é o regulador e é também o ente responsável pela dinamização da Rede Nacional de Plataformas Logísticas. Temos feito e temos dado passos muito importantes, quer no âmbito da cooperação, quer no âmbito da formação, para trazermos a expertise de países que seguiram esta estratégia para o nosso próprio país. Falou da Singapura, podíamos falar da Holanda, podíamos falar até dos Emirados Árabes Unidos, que só têm viabilidade porque conseguiram implementar sistemas de transportes e logística muito robustos e muito eficientes. Portanto, é um fator determinante. Temos que formar quadros, temos que trazer competências, porque nós acreditamos que, para além de termos que formar quadros nacionais, acreditamos também que temos necessidade, para acelerar o processo de transferência de conhecimento, de trazer quadros que tenham expertise, competências, conhecimento prático de como fazer. Já não é pensar, já não é a visão, é como fazer. E isso tem que ser feito com urgência, porque temos uma juventude a crescer de forma muito significativa, a procura de emprego, a procura de soluções, a procura de salário. Portanto, nós precisamos ter uma resposta muito eficaz em termos de criação de emprego, obviamente qualificado e de permanente ou quase permanente. Quantos miúdos hoje, com 18, 19 anos, sabem que há uma profissão logística e se formarem em logística? Agora, todos querem ser advogados e entendo o que eu estou a dizer. Há aqui também uma assunção, como é dizer, temos que adaptar também o discurso e as nossas coisas àquilo que são as nossas potencialidades. Há um trabalho muito importante que está a ser desenvolvido. Por exemplo, ninguém sabe que os transportes contribuem 4 vezes mais para o PIB nacional que os diamantes. Toda a gente acha que os diamantes são uma riqueza brutal. Quer dizer, isto só para dar algum exemplo. Pois, mas... Só para dar aqui um exemplo. E tem um potencial de valer ainda mais. Portanto, nós hoje... No seu mandato já cresceu 2 pontos. Já que... Não, porque... Mas são os números. Nós
Hoje, o setor dos transportes, de acordo com os dados do INE, ele contribui para o PIB na ordem dos 3, 4%. Em países que têm esta tendência ou que fizeram estas opções estratégicas, transportes, logística, facilitação, vale entre 15 a 20. Portanto, e estamos a falar do grande facilitador dos fluxos. Portanto, 15 a 20% do PIB é muito significativo. Portanto, o potencial é muito grande e, obviamente, que precisamos, mais uma vez, trabalhar com, e particularmente neste caso das carreiras e das competências, com os órgãos da educação, ensino superior, a formação técnico-profissional. Há um trabalho muito interessante que está a ser feito nesse domínio vocacional, passarmos a ter quase que uma tendência de direcionar o nosso ensino para as questões que são as necessidades efetivas que temos do ponto de vista dos nossos jovens. Ou seja, a ação formativa ela está direcionada para aquilo que são as necessidades. O setor dos transportes tem particularidades porque, mesmo do ponto de vista técnico-profissional, um jovem qualificado como profissional aeronáutico, ele tem emprego. E tem emprego aqui e em qualquer parte do mundo. Não precisa sequer ter curso superior. Um marítimo nacional, certificado, bem formado, ele tem emprego. Portanto, estamos a falar de um setor de alta empregabilidade. Não é? Portanto, é óbvio que temos que... Mas com pouca exposição ainda, ou seja, isto tem que ser, esta mensagem tem que ser mais para Sim, temos feito esse esforço de passar a mensagem, de colaborar com todos os colegas, porque é um trabalho multidisciplinar, como sempre digo, e obviamente que precisamos de estar devidamente coordenados para as respostas poderem ser eficazes e efetivas. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho de curto prazo. Nós estamos a introduzir este conjunto de reformas há 5 anos, portanto, desde que chegamos aqui, quando deveríamos ter iniciado este trabalho há 30. Portanto, há aqui um gap de tempo muito grande em que se dedicou uma atenção muito especial a este setor e o seu papel efetivo para a economia. Não haverá economia nenhuma eficiente ou eficaz que não tenha um setor de transportes e logística eficiente. Isso não existe. Portanto, há um trabalho que tem que ser feito e estamos apostados nele e é o que temos feito. Chegamos então ao fim desta grande entrevista com o Ministro do Transporte, Ricardo Viegas de Abreu. Lembrando aqui, apenas como curiosidade, que desde que é Ministro já subiu 2 pontos percentuais na contribuição para o PIB, o que não deixa de ser uma bandeira. Muito obrigado. Muito obrigado nós e a todos, a toda a equipa também, o nosso obrigado. Isto não se faz sem equipa, como é óbvio, e temos uma equipa empenhada, comprometida e queremos continuar, obviamente, a dar o nosso contributo.